Parecia que tudo era certo entre nós, mas desde o começo havia algo um tanto suspeito. Seja bem-vindo a mais um episódio do canal da Rebeca. Conheci Henrique em uma noite que à primeira vista parecia ser como qualquer outra. Estávamos em uma festa na casa de amigos em comum, e ele logo me chamou a atenção com seu jeito descontraído e sorriso cativante. Conversamos a noite inteira, rimos bastante e descobrimos diversas áreas. Henrique era aquele tipo de homem que fazia você se sentir especial apenas por estar ao lado dele. No final da festa, ele me convidou para sair no fim da semana seguinte, e eu aceitei sem pensar duas vezes. Nosso relacionamento progrediu rápido, e em poucas semanas nos tornamos praticamente inseparáveis. Atencioso, divertido e sempre buscando uma forma de me fazer sorrir, Henrique parecia ser exatamente o que eu procurava. Havia uma conexão intensa entre nós, algo que ambos desejamos há muito tempo. Quando finalmente decidimos dar o próximo passo e nos tornarmos mais íntimos, eu estava cheio de expectativas. No começo tudo parecia perfeito. O clima, o ambiente e até a forma como ele me tocava. No entanto, para minha surpresa, e para a dele também, as coisas não aconteceram como imaginávamos. Henrique estava visivelmente ansioso, e seu corpo simplesmente não respondia da maneira que ele queria. Tentei ser compreensivo, garantindo que estava tudo bem, que isso era algo que poderia acontecer com qualquer pessoa, especialmente na primeira vez com alguém novo. Ele sorriu, aliviado com minha compreensão, e prometeu que na próxima vez tudo seria diferente. No entanto, conforme o tempo passando, percebemos que a situação era mais complexa do que imaginávamos. Cada nova tentativa foi marcada pelos mesmos obstáculos. Henrique se esforçava, mas seu corpo continuava não correspondendo aos seus interesses. Eu poderia ver a frustração tomando conta dele, o desespero estampado em seus olhos, e isso começou a me preocupar. Ele passou a se culpar, se questionando se havia algo de errado com ele. Com o tempo, comecei a me perguntar se o problema poderia ser eu. Será que eu não seria atraente o suficiente para ele? Será que estava fazendo algo errado? Mas no fundo, eu sabia que não era culpa de nenhum de nós dois. Era uma combinação de fatores que estão além do nosso controle. Ainda assim, a situação começou a alterar nossa dinâmica. Henrique, que sempre fora seguro e confiante, começou a se fechar. Ele evitou qualquer circunstância que pudesse levar a mais uma tentativa frustrada, e isso criou uma barreira entre nós. Eu fiz o possível para animá-lo, dizendo que o mais importante era estarmos juntos e que, com o tempo, tudo se resolveria. Porém, a cada nova tentativa, sua frustração só cresceu. A intimidade, que deveria ser um momento de prazer e conexão, havia se transformado em uma fonte de tensão e ansiedade para nós dois. Enquanto tentávamos lidar com essa nova realidade, uma dúvida começou a tomar conta dos meus pensamentos. Como seguiríamos em frente? Será que conseguiríamos superar esses desafios juntos ou isso nos salvaria ainda mais? Depois de semanas de frustração e insegurança, Henrique decidiu que era a hora de tentar algo diferente. Uma noite, ele chegou em casa com um olhar determinado e uma sacola de compras nas mãos. Estive pensando, disse ele, entregando-me a sacola. Talvez esperamos experimentar algo novo, algo que nos ajude a relaxar e a tornar tudo mais divertido. Curiosa, abri a sacola e me deparei com diversos itens, vibradores, algemas de pelúcia e um gel de massagem com aroma de morango. Ele realmente havia se esforçado para escolher coisas que pudessem reacender a chama entre nós. Confesso que no início fiquei um pouco surpreso, mas também animado. A ideia de explorar algo novo juntos parecia uma oportunidade promissória para resgatar a conexão que vinha se desgastando. Naquela noite experimentamos os novos brinquedos. No começo, tudo parecia mais leve e divertido. O uso dos vibradores e dos géis de massagem criou um clima descontraído, algo que não sentíamos há algum tempo. Pela primeira vez em semanas consegui me soltar, deixar as frustrações de lado e por um instante sentir que não estávamos no caminho certo para recuperar nossa intimidação. Para mim, aquilo trouxe uma nova energia, me fez sentir desejado e explorado de uma forma diferente. Mas para Henrique, infelizmente, o impacto não foi o mesmo. Apesar da tentativa, ele continuou se forçando, tentando encontrar prazer na experiência, mas sem sucesso.
Mas o problema persistia. O corpo de Henrique continuava sem responder, e sua frustração só aumentava. A cada tentativa frustrada, eu via a decepção se reflete em seus olhos. Ele queria mais do que tudo, que aqueles brinquedos fossem uma solução para nossas dificuldades, mas no fim, cada fracasso apenas reforçava suas inseguranças. Embora eu pudesse aproveitar a novidade, ele se descobria cada vez mais em suas PR. Tentamos diversas vezes, experimentando diferentes formas de usar os brinquedos. Mas o resultado sempre foi o mesmo. Henrique começou a ficar impaciente e irritado consigo mesmo, e isso afetava diretamente o clima entre nós. Em vez de nos aproximarmos, a situação parecia erguer um muro invisível entre nós dois. Eu tentei consolá-lo, dizendo que estava tudo bem, que era apenas uma fase e que encontraríamos uma maneira de superar juntos. Mas aos poucos, ele começou a perder a confiança em si mesmo, e com isso, a dinâmica do nosso relacionamento se deteriorava ainda mais. Aqueles brinquedos que deveriam reacender a chamada entre nós acabaram se tornando um lembrete constante de que algo não estava certo. Enquanto eu buscava maneiras de manter nossa conexão viva, Henrique parecia cada vez mais distante, perdido, incapaz de enxergar uma solução para o que estava enfrentando. Além disso, sua rotina também era intensa. Ele era dono de um bar bastante popular na cidade, um lugar sempre movimentado, que atraía clientes fiéis e permanecia lotado até tarde da noite. Ele administrava o negócio junto com seu sócio, Lucas, um homem que despertava a inveja de muitos. Carismático e sempre cercado de mulheres, Lucas parecia ter um magnetismo natural. Era como se elas simplesmente gravitassem ao seu redor. Lucas nunca precisou fazer muito esforço para atrair a atenção das mulheres, e Henrique sempre soube disso. Enquanto o bar prosperava, ele não conseguia evitar a sombra de insegurança que crescia dentro de si. Via o sócio sempre acompanhado de uma nova mulher, sempre exibindo um sorriso confiante. E não podia deixar de se perguntar o que estava faltando em sua própria vida para alcançar esse mesmo nível de autoconfiança. Óprias dúvidas e medos. Talvez essa comparação constante tenha sido o que o levou a considerar uma solução drástica. Certa noite, depois que o bar fechou e os últimos clientes terminaram partido, Henrique e Lucas ficaram para trás, bebendo e conversando sobre a vida. Já um pouco alterado pelo álcool, Henrique sentia que era o momento certo para desabafar sobre o que vinha o atormentando. Lucas, ele começou com uma mistura de hesitação e determinação no olhar. Eu preciso te pedir uma coisa. Lucas conseguiu uma sobrancelha, intrigado. O que foi, cara? Posso falar? Henrique respirou fundo antes de continuar. Você sabe que eu e minha namorada, as coisas não têm sido simples entre a gente. Principalmente na parte íntima. Ele fez uma pausa, observando a ocorrência de Lucas, que apenas concordou, incentivando-o a seguir. Eu estive pensando, e talvez, sei lá, você poderia ajudar. Lucas franziu a testa, sem entender exatamente o que Henrique queria dizer. Ajudar? Como assim? Henrique engoliu seco. Sabia que estava prestes a atravessar um limite que nunca imaginei cruzar. Eu estava pensando, e se você e ela passaram um momento juntos? Talvez isso pudesse resolver as coisas. O silêncio que se seguiu foi pesado. Lucas, claramente surpreso, encarou Henrique por alguns instantes, processando o que acabou de ouvir. Ele sabia que o amigo estava enfrentando dificuldades, mas jamais esperou que ele sugerisse algo assim. Por um momento, Lucas parou em silêncio, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Então, finalmente, ele cortes o silêncio. Você está falando sério? Você quer que eu, com sua namorada? Henrique assentiu, tentando manter a compostura. Sim. Se não der certo, a gente esquece e segue em frente. Mas eu estou desesperado, cara. Só quero que as coisas voltem ao normal entre nós. Lucas o observou por um longo tempo, tentando entender as verdadeiras motivações por trás daquele pedido inusitado. Nos olhos do amigo, ele via angústia, desespero, a busca por uma solução, por mais incomum que fosse. Depois de um suspiro profundo, Lucas deu de ombros. Se é isso que você quer, eu topo. Mas tem certeza disso? Henrique não respondeu de imediato. O conflito interno era evidente, mas após alguns segundos, ele balançou a cabeça afirmativamente. Tenho.
E assim a proposta estava fechada. A noite em que mudaria tudo começaria a ser planejado. Henrique sabia que estava brincando com fogo, mas na sua mente, aquilo era sua última cartada para salvar o relacionamento. Quando Henrique e Lucas chegaram em casa, eu já sabia o que estava prestes a acontecer. Henrique me mandou uma mensagem mais cedo, explicando sobre a conversa que teve com Lucas e a proposta que fez. No início fiquei chocado, sem saber como reagir. Mas com o passar das horas, a ideia começou a fazer um sentido estranho. Talvez, de alguma forma, aquilo pudesse ser o que precisávamos para mudar as coisas. Assim que os dois entraram pela porta, percebi que havia bebido um pouco. Ainda assim, estávamos lúcidos o suficiente para saber exatamente o que estávamos fazendo. Henrique se mudou e me cumpriu com um beijo, enquanto Lucas, sempre charmoso, lançou aquele sorriso característico que faz com todas as mulheres. Que tal fazermos uma festinha só entre nós? Lucas sugeriu, levantando uma garrafa de uísque que trouxe do bar. Henrique confirmou com um aceno discreto, e eu, tentando manter a naturalidade, fui até a cozinha buscar alguns copos. Uma noite começou como tantas outras, com conversas descontraídas, risadas sobre histórias antigas e brindes ocasionais. À medida que as bebidas estavam desaparecendo dos copos, percebi que algo na atmosfera estava mudando. Os olhares de Lucas sobre mim se tornaram mais demorados, mais intensos, enquanto Henrique, por outro lado, parecia dividido entre o nervosismo e a determinação de seguir adiante com o plano. Então, sem perder o ritmo da conversa, Lucas se declarou e estendeu a mão para mim. Que tal uma dança? Acho que podemos animar um pouco essa noite. Olhei para Henrique em busca de uma última confirmação. Ele hesitou por um instante, mas logo deu um leve aceno. Inspirando fundo, segurei a mão de Lucas e me levantei. Ele me guiou para o centro da sala, onde uma música suave tocava ao fundo. Começamos a nos mover juntos, primeiro de forma descontraída, quase casual, mas aos poucos, algo na dinâmica mudou. As mãos de Lucas plantaram firmemente na minha cintura, conduzindo meus movimentos com uma confiança que fez meu coração acelerar. A proximidade aumentou, e eu pude sentir a respiração quente dele junto ao meu pescoço. O olhar intenso que ele me lançou trouxe uma mistura de nervosismo e algo novo, inesperado. Do sofá, Henrique assistia a tudo em silêncio, seus olhos fixos em nós dois, como se estivesse tentando processar o que acontecia diante dele. O espaço entre nós parecia diminuir a cada segundo, a tensão emparelhando no ar como a eletricidade vai se descarregar. A música continuava, e Lucas se inclinava levemente, sussurrando ao meu ouvido. Você está pronto para isso? Não respondi de imediato. Em vez disso, virei-me para Henrique mais uma vez, buscando uma última confirmação. Ele, ainda preso em um turbilhão de emoções, hesitou por um segundo antes de assentir, permitindo que a noite seguisse seu próprio curso. Naquele instante, percebi que não havia mais retorno. Estávamos prestes a atravessar um limite desconhecido, e o que aconteceria dali em diante mudaria completamente a dinâmica entre nós. A tensão na sala atingiu seu auge quando Lucas, com um sorriso travesso, começou a me despir. Cada peça de roupa que tocava o chão era seguida pelo olhar atento e cúmplice de Henrique. O nervosismo era inovador, mas o desejo que me dominava era ainda mais forte. Lucas foi o primeiro a me beijar com intensidade e paixão. Enquanto Henrique se aproximava, me envolveu em seus braços, como se quisesse me proteger e, ao mesmo tempo, permitir que eu explorasse essa nova experiência. Suas mãos se juntaram às de Lucas, percorrendo cada parte do meu corpo, explorando minha pele exposta com curiosidade e desejo. Quando finalmente estavam prontos, Lucas tomou a iniciativa, virando-me de costas e se posicionando atrás de mim, enquanto Henrique mantinha seus lábios nos meus, sem nunca interromper o contato. A sensação de estar entre os dois, de tê-los tão próximos e envolvidos, era arrebatadora. Lucas começou devagar, cuidadoso, mas com uma firmeza que fazia meu corpo reagir instintivamente. Henrique, por sua vez, segurava-me com intensidade, sussurrando palavras de incentivo, ao mesmo tempo que ele próprio se entregava naquele momento. A sintonia entre nós rapidamente se intensificou. Eles alternavam os papéis com uma naturalidade impressionante, fazendo meu corpo experimentar sensações que eu jamais imaginara.
Lucas me entregou com facilidade, sua força evidente enquanto me segurava, apenas para depois me passar para Henrique, que me recebeu a condições, dando início a um novo ciclo de prazer. Cada movimento, cada troca de posição, despertava algo novo, revelando possibilidades que eu nunca poderia existir. Eles me conduziram, guiando-me através daquela experiência, explorando todas as formas de prazer que aquela noite poderia oferecer. Cada um complementava o outro de um jeito que mantinha meus sentidos em um estado de êxtase contínua. Foi Henrique quem primeiro atingiu o limite, seu corpo finalmente cedendo ao prazer contido. Ele se tirou por um instante, ofegante, mas seus olhos protegidos em mim, absorvendo cada detalhe do momento, como se quisesse gravá-lo na memória. Lucas, ainda cheio de energia contínuo, suas mãos firmes segurando minha cintura enquanto mantinha um ritmo envolvente. Quando, por fim, ele também alcançou seu ápice, juntou-se a Henrique, e os dois me guiaram ao clímax com uma precisão quase instintiva. Seus toques e sugestões se fundiram, criando uma onda de prazer que percorreu todo o meu corpo, apagando por um instante qualquer percepção do mundo ao redor. Só restava aquela sensação avassaladora de satisfação completa. Quando tudo chegou ao fim, estávamos exaustos, mas um sentimento de cumplicidade pairava no ar. Trocamos olhares carregados de ternura e desejo saciado, como se quiséssemos algo que ninguém mais poderia compreender. Naquele momento, tive certeza de que, por mais inesperado que aquela noite tivesse sido, ela marcaria nossas vidas para sempre. O silêncio que tomou conta da sala era reconfortante, quase acolhedor. A exaustão pairava sobre nós, mas junto dela vinha um sentimento de satisfação, como se tivéssemos completado algo significativo. Henrique se mudou, envolvendo-me em um abraço suave, enquanto Lucas, ainda recuperando o fôlego, se levantou para colocar as roupas espalhadas pelo chão. Com um olhar que misturava curiosidade e uma leve hesitação, Henrique encontrou meus olhos e disse, com um sorriso sugestivo: "E aí, amor, que tal repetirmos a dose?" Eu sabia que o que tínhamos vivido era algo especial, uma experiência única para todos nós. Também percebi que Henrique tentava entender os novos caminhos que podemos explorar juntos. Ainda processando tudo, deixei um sorriso brincar em meus lábios e assenti levemente, sem precisar de palavras. Seu sorriso de volta foi uma confirmação de que ele entendeu minha resposta. Não importava o que o futuro nos reservava, queríamos seguir juntos, abre as possibilidades que o desconhecido nos oferecia.